Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo e testar os seus conhecimentos usando o Array Slides que está aqui na descrição. Começando com a questão número 1. Sobre a origem da filosofia ocidental, sabe-se que teve início com... Muito bem, temos aqui pensadores gregos. Lembrando, a filosofia ocidental, a filosofia grega, vai surgir a partir, principalmente em todos os documentos que nós encontramos, de livros de história da filosofia, nós vamos ter lá o nome de Tales de Mileto como o primeiro pensador grego, aquele que vai definir a origem das coisas a partir da água, ok? Próxima pergunta. O principal objetivo da filosofia grega em seu início era... Muito bem! Lembre-se, romper com a mitologia para descobrir a verdade sobre as coisas era o principal objetivo da filosofia, na medida em que ela surge como uma alternativa para explicar a origem da Terra, dos seres humanos, dos seres de modo geral. Além da mitologia, nós não tínhamos no mundo grego uma outra forma de utilização da razão, e essa palavra vai ser muito importante na filosofia, a razão como ferramenta que constrói uma resposta para as perguntas da humanidade que não são respostas religiosas ou mitológicas. Próxima pergunta. Na Grécia Antiga, admite-se que foi o primeiro filósofo. O nome que preenche a lacuna é... Muito bem, Tales de Mileto. Falamos dele há pouco, não é? Tales de Mileto vai dizer que a origem do mundo surge a partir da água, né? O elemento fundamental do ser é a água. Immanuel Kant é um filósofo moderno e Jürgen Habermas é um filósofo contemporâneo. Próxima pergunta. Podemos caracterizar alguns dos primeiros filósofos gregos como monistas. Por quê? Muito bem! Os filósofos monistas encontraram explicações sobre a origem das coisas a partir de um único elemento, certo? Portanto, nós vamos ter filósofos que defendem que a origem das coisas está na água, ou está no fogo, ou está em outros elementos, mas sempre pensando a partir de um elemento fundador. Heráclito de Éfeso formulou a frase "tudo flui" a partir de uma concepção de mundo que é: perfeito para quem marcou dialética, porque a dialética, este encontro entre todas as coisas, né, um encontro dos opostos, é aquilo que faz com que o mundo flua, que aconteça o devir. Heráclito de Éfeso tem a frase que diz: nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio está em constante movimento, mas o nosso corpo também. Nós nunca somos os mesmos, nós estamos o tempo todo fluindo no mundo. Próxima pergunta. A filosofia de Parmênides dizia que o ser exatamente, é imóvel. E por que o ser é imóvel? Porque para Parmênides não há como dizer que algo não é. Tudo
é o tempo todo. Portanto, não está em constante transformação. E ao mesmo tempo, nós não podemos negar que as coisas existem. Dessa forma, Parmênides dizia que o ser é imóvel. Próxima pergunta. O objetivo da arte sofista era... Muito bem, vencer o oponente através da eloquência e da argumentação. Os sofistas não defendiam a verdade, e é por isso que os filósofos se opunham a eles. Os sofistas defendiam que o melhor era vencer o argumento do adversário, e não ao chegar à verdade. Próxima questão. A inovação de Sócrates na filosofia se deu a partir da ironia, que consistia em lembre-se, a ironia foi a técnica usada por Sócrates de perguntar fingindo ignorar, ou seja, perguntar como se não soubesse a resposta, levando a pessoa que está do outro lado, né, o seu interlocutor, a chegar à maiêutica, né, a chegar ao parto das ideias, a chegar ao conhecimento a partir da pergunta. Próxima pergunta, falando nisso. A alegoria da caverna de Platão admite que a percepção sensorial não dá conta de explicar toda a realidade. Lembrando, a alegoria da caverna de Platão vai ser aquela que diz que há um sujeito na caverna que, ao sair da caverna, descobre que tudo o que ele via eram apenas sombras, fazendo uma menção à nossa realidade, à nossa percepção sensorial, que na analogia platônica tem a ver com as sombras, que não são a realidade, mas apenas um movimento a partir da realidade que está no mundo das ideias. Próxima pergunta. O conceito de sofocracia para Platão é adotado pelo seguinte motivo. Aqui já começamos a dificultar, hein? Sofocracia, para Platão, é o governo liderado pelos filósofos, por aqueles estudiosos, por pessoas que passaram por uma instrução oficial. Portanto, os filósofos poderiam direcionar a população rumo a uma sociedade justa, muito mais do que aqueles que Platão dizia que eram os caquistocráticos, a caquistocracia ou o governo dos idiotas, o governo daqueles que não têm a instrução, que são levados apenas pelas aparências. Próxima pergunta. A teoria das ideias de Platão nos propõe a seguinte reflexão. Muito bem, no mundo ideal, tudo é imutável, porque está no plano racional. Portanto, aquela ideia, aquela discussão entre Parmênides e Heráclito, ela tem fim em Platão, porque Platão vai dizer que sim, Parmênides estava certo. No mundo ideal, tudo é imutável. As coisas não podem mudar, não há movimento. No entanto, aqui no mundo sensível, as coisas estão em constante transformação. Por isso que a realidade está no mundo ideal. Lá, nesse mundo que só é acessável através da razão, só é acessível através da razão, é que nós encontramos a verdade. Próxima questão. A metafísica foi definida por Aristóteles como
Exatamente, a filosofia primeira, de onde partem as discussões sobre a materialidade. Portanto, até hoje, a metafísica é um campo da filosofia que estuda questões que estão para além do físico. E é justamente isso que significa o termo, né? Meta é para além e a física, o mundo físico, ok? Próxima questão. A discordância de Aristóteles sobre seu mestre conclui que existem sim formas distintas de conhecimento, e o Aristóteles vai propor que estas formas podem ser categorizadas como sensíveis e racionais. Então, lembre-se disso. Próxima questão. Em filosofia, sabe-se que um dilema se caracteriza por exato, premissas contraditórias e resultado final insatisfatório. Um dilema é aquele problema de difícil solução, em que qualquer que seja a solução encontrada, ela não vai ser satisfatória. Ela vai apresentar também problemas. Próxima questão. A ética das virtudes de Aristóteles definia que a ética está ancorada na seguinte ideia: lembre-se, a ética da virtude, para Aristóteles, sempre pensa o bem comum, a ideia da coletividade. Toda ação que está voltada ao bem comum e que se constrói pelo hábito, dia após dia, ela vai ser uma ação virtuosa. Aquela vida vai ser virtuosa porque, para Aristóteles, a virtude se dá ao longo da vida e não em uma ou outra situação apenas. Próxima questão. De acordo com Kant, a ética se caracteriza por dever universal, né? Kant vai defender, portanto, que há um dever universal e que todos nós temos que internalizar esse dever. Isso é a ética. Realizar o que é certo em todas as ocasiões e não em algumas ocasiões sim e outras não, ok? Próxima questão. Na deontologia kantiana, o dever está relacionado com muito bem, aqui temos um grau de dificuldade a mais nessa questão. Está relacionado com a garantia de vida ética. Aquele que faz aquilo que é devido, né, aquilo que deve ser feito, é, portanto, um sujeito que tem uma vida ética. Não é a utilidade final, porque isso estaria relacionado com outros pensamentos na filosofia. E também não tem a ver com a lucratividade econômica, porque o certo deve ser feito sempre. Em sua dimensão ética, a defesa de Stuart Mill era estruturada a partir do princípio do dano menor. Pessoal, Stuart Mill vai defender que a ética tem que ser sempre pensada no maior bem para o maior número de pessoas e o menor dano para o menor número de pessoas. Portanto, não podemos fazer algo que vai causar um dano para muita gente. E, da mesma forma, qualitativamente isso também tem que ser pensado, né? Qual é o dano que que determinada ação vai gerar para determinada população? Próxima pergunta.
O pensamento ético de Jeremy Bentham ficou conhecido como cálculo utilitário. Por quê? Cálculo, veja só, defendia o maior prazer ao maior número de pessoas a partir de um cálculo. Quando uma ação gera um bem para o maior número de pessoas, portanto a gente faz esse cálculo que vai ter uma determinada utilidade, cálculo utilitário. Perfeito? Então, vamos para a próxima. O modelo arquitetônico panóptico coaduna com as ideias de Bentham, por quê? Condiciona os corpos ao modelo ético utilitarista. Olha que essa pergunta foi mais difícil. Então, se você acertou, parabéns. Se você não acertou, vamos reestudar isso e não se preocupe, porque de fato ela está num nível mais avançado. O modelo arquitetônico panóptico é aquele que Bentham propõe para que se possa ver de todos os lados. Era utilizado nas prisões do século XIX. E ele condiciona os corpos ao modelo ético utilitarista porque ele retira da sociedade aqueles que causariam o dano, segundo o pensamento de Bentham, o pensamento utilitarista, causando o menor dano e principalmente maior bem para o maior número de pessoas dentro da teoria utilitarista. Certo? Muito obrigado e até o próximo quiz.